Gente, ontem eu falei aqui sobre o Roleiser e sobre o Paredes e queria deixar algumas coisas claras. Algumas pessoas falaram, porra, mas não tem nada de Roleiser, o que vocês estão falando, estão inventando, não sei o que e tal. Queria deixar claro uma coisa aqui, tá? Isso já foi inclusive pauta de conversa minha nos bastidores com o Edu. A gente não quer ir para um caminho de criar falsa expectativa, de falar a respeito de especulação de Twitter, boatões da vida. Não, não, não. Assim, o que a gente traz aqui é quando isso sai em portais sérios. Ontem saiu uma notícia, e no vídeo eu mostro para vocês, num site importante, o site Record de Portugal, dizendo que com a chegada de um atacante novo no Benfica, o Benfica poderia pensar diferente com relação a negociar o Roleiser nessa janela. Tanto que ele não estava sendo relacionado pelo técnico Bruno Lage nos últimos jogos. Essa era a informação. E aí, baseado no interesse que foi coberto pelo Santos em vários portais sérios em cima desse jogador, eu conversei com vocês sobre a possibilidade desse interesse voltar a acontecer. Foi só isso. E também falei a respeito do Paredes, que agora há novidades. O Paredes, alguns portais disseram que o Paredes negou a proposta do Santos. O presidente Marcelo Teixeira, na entrevista que deu hoje, disse que na verdade quem negou a proposta foi a Roma. No Diário do Peixe fala que, embora isso tenha acontecido, o Santos ainda mantém o olho ali em cima disso, porque o contrato do Paredes vai ser só até o meio do ano, e o Santos quer contar com o jogador, ainda que seja para depois do meio do ano. Vamos esperar. Eu acho mais provável que o Paredes volte ao Boca. Ele é ídolo do Boca, tem tatuagem do Boca, a torcida do Boca o espera. O mesmo movimento que o Neymar fez de preterir propostas que poderiam vir a ser maiores, inclusive aqui do Brasil, para vir jogar o Santos, eu acho que é algo muito que o Paredes pode fazer pelo amor crescente pelo clube da Argentina. Então, é uma negociação muito difícil, vamos esperar os próximos capítulos. Fato é que a Roma não quer se livrar do jogador que, diferente do Roleiser, que não tem sido utilizado, o Paredes, sendo titular ou às vezes entrando no segundo tempo, tem sido utilizado em todos os jogos ou na maioria deles pelo time da capital italiana, tá? Só que hoje, para comprovar que assim, a gente não está fazendo aqui apologia ao bait, a gente não está fazendo aqui falso jornalismo, nada do tipo, saíram notícias do interesse do Santos pelo Roleiser. E a primeira notícia que saiu foi de um outro portal importante lá de Portugal, o portal A Bola, que disse o seguinte, vamos aqui, Mercado Benfica, Botafogo e Santos lutam por Roleiser. Os brasileiros Botafogo e Santos movimentam-se para tentar contratar Roleiser do Benfica. O mercado para as transferências no Brasil só encerra no dia 28 de fevereiro e esse é um dos destinos que os encarnados avaliam para o futuro do argentino, que perdeu mais espaço no plantel depois da contratação de Bruma. O interesse do Botafogo é mais antigo e junta-se também ao do Santos, que, de acordo com notícias confirmadas no Brasil, depois de igualmente o Corinthians ter sondado o jogador que o Benfica contratou por 8,6 milhões de euros. Botafogo e Santos acenam com ofertas para o empréstimo com variantes e opção de compra que poderiam colocar um eventual negócio em valores a se aproximar dos 10 milhões de euros, mas os números ainda não satisfazem completamente o Benfica. A SAD, que é como se fosse uma SAF do Benfica, continua a trabalhar no tema de forma a garantir a melhor possibilidade para o jogador, mas também assegurar o retorno do investimento que fez, sendo que dificilmente o Roleiser terminará a temporada no plantel do time da Luz. Pouco utilizado nessa época, Roleiser fez 18 jogos, apenas 4 como titular, marcou um gol e deu uma assistência. E aí depois dessa matéria de A Bola, saiu um tweet de Vene Casagrande, que tem muita credibilidade. Diz o seguinte, sobre o interesse de Botafogo e Santos em Roleiser, meio atacante do Benfica. O Botafogo estava negociando para ter o jogador por empréstimo, com obrigação de compra através de metas. O Santos entrou na briga fazendo uma oferta ao Benfica para ter o jogador. Segundo apurei, as propostas dos dois clubes são: oferta do Botafogo, empréstimo gratuito, ou seja, não paga nada agora, com opção de compra de 10 milhões de dólares. Vira obrigação de compra caso o Roleiser jogue 70% dos jogos na temporada. Oferta do Santos, compra. Então, diferente do que fala no portal A Bola, o Santos não oferece um empréstimo, o Santos oferece uma proposta de compra do jogador. Compra por 5 milhões de euros
e mais 1,5 milhão de euros por cada 15 jogos que o Rolaser fizer até bater 6 milhões de euros. Então, para bater 6 milhões de euros, são 15 jogos por 1,5 milhão, são 15, 30, 60 jogos. Assim que ele bater 60 jogos, o Santos vai pagando gradualmente 1,5 milhão até cada 15 jogos, até chegar a 11 milhões de euros. O Benfica o comprou por 8,6. Aqui o Benfica já teria um dinheiro na mão agora e receberia esses outros milhões de euros ao passo que o jogador fosse sendo utilizado pelo Santos. Tem tudo para ser, porque viria com status de titular. Entre uma proposta que o Benfica não recebe nada e, se for receber lá na frente, receberia 10 milhões de dólares caso o jogador jogue 70% dos jogos, me parece que a proposta do Santos, e não é porque aqui é um canal do Santos, se a proposta do Botafogo fosse melhor, eu ia falar. Não tenho apreço nenhum com, vou puxar sardinha porque é o Santos, pelo amor de Deus. Embora que seja o canal do Santos, eu não tô aqui para isso. Sou bem sincero nos meus comentários. Então, assim, aqui diz que o Santos faz uma proposta para já dar 5 milhões de euros na mão do Benfica e vai pagando 1,5 milhão de euros a cada 15 jogos, que vai bater esse total de 11 milhões de euros. É mais do que a proposta de 10 milhões de dólares de opção de compra que o Botafogo fez, e já tem a possibilidade de dar de imediato 5 milhões de euros na mão do Benfica. Eu não sei se o Benfica terá propostas melhores no mercado pelo Rolaser, porque ele não jogou bem nessa temporada lá pelo Benfica. Ele foi como uma enorme promessa e não conseguiu se destacar. Não vejo o mercado europeu, pelo menos por enquanto, sendo um mercado interessado. Nem os portais de Portugal falam a respeito disso. Claro que o Botafogo aqui, diante desse interesse do Santos, pode mudar completamente a proposta, e o Botafogo tem condições de pagar muito mais pelo Rolaser do que o Santos. Essas são as vantagens de você ter uma SAF. Mas se o Botafogo estiver disposto a trazê-lo só por empréstimo, nessas condições aqui de pagamento, o Santos me parece que sai na frente. Li também um tweet da Gabriela Brino, deixa eu tentar achar aqui, falando sobre isso agora há pouco, agora mais cedo. Ela diz o seguinte, aqui, achei. Amigos, o Santos retomou a negociação por Rolaser. Colocou proposta na mesa, confirmando a versão do Vené. Não existe exatamente um otimismo pelo lado do Peixe, mas encaram a negociação como difícil. Mas levam em consideração um bom relacionamento com o Benfica. Essa coisa de bom relacionamento, sinceramente, o que vai definir para onde o Rolaser vai é a melhor proposta que tiver na mesa. Hoje, me parece que a melhor proposta é a do Santos, a não ser, pelo menos com relação à do Botafogo, a não ser que exista alguma outra proposta de algum outro mercado, ou até mesmo do mercado brasileiro que a gente desconheça. Sei lá, o Palmeiras, diante da dificuldade de contratar jogadores e tudo mais, Andreas Pereira, que de repente não é a mesma posição, mas de repente pode voltar a carga, pode acontecer, a gente não sabe. Fato é que dessas propostas que estão na mesa hoje, a do Santos é a melhor. Mas a gente precisa esperar o fechamento da janela. Eu acho muito pouco provável que o Benfica morra com o Rolaser na mão, gastando o que gastou e não recuperando o que gastou e tendo que pagar o salário do jogador, que não é baixo. O futebol português não está tão acima da carne seca, não. Né? Então, eu acho que eles vão tentar recuperar o máximo que eles puderem recuperar e vão tentar fazer um leilãozinho agora. Então, acho que o Santos está agora em vantagem para contratar o jogador. Mas isso pode mudar ao longo dos próximos dias, porque no mundo do futebol tudo muda. Já falei aqui no vídeo de ontem, repito, o Rolaser é um cara que para mim chega e joga. Seria titular absoluto da meia direita do Santos e aumentaria muito o poderio ofensivo do time, o poder de criação do time. Quero ver o Gabriel Bontempo sendo titular boa parte do ano, porque eu acho que é um jogador diferente. Acho que ele vai ser mais jogador que o Rolaser, jogador de futebol europeu, um cara que acho que não vai bater na Europa e voltar como o Rolaser. Mas acho que o Rolaser pode também ser um típico daqueles caras que batem e voltam e a gente não entende muito bem por que voltou. Sabe, isso de vez em quando acontece inclusive no Benfica. Marcos Leonardo bateu e voltou lá. Voltou a bater, voltou não. Foi pra Arábia. Não é bem isso, mas não ficou muito tempo também. Se ele tivesse... A proposta não foi tão alta. Se ele tivesse jogando muito lá e o Benfica contasse com ele, teria ficado. O Gabriel não jogou lá e, foi bicampeão da Libertadores aqui pelo Flamengo, titular absoluto, artilheiro máximo do futebol brasileiro por alguns anos, até lá resolver largar o futebol, né? Então, assim... Eu acho que o Rolaser pode ser esse tipo de cara.
Porque pra mim é craque. Eu já falei isso, a galera se assusta. Não, como assim? Pra mim é craque. Vi jogar, assim, vários jogos e fiquei encantado com esse jogador. E acho que ele funcionaria muito bem. Eu acho que um quarteto ofensivo ali no Santos, com Neymar centralizado, Roleiser pela direita, Guilherme pela esquerda e Tiquinho lá na frente brigando com o David Washington. Vai ser uma briga boa, porque o David Washington vai chegar voando no Santos. Cara, é um dos melhores ataques, se não o melhor ataque do futebol brasileiro. Desculpa, com o Neymar, se o Neymar voltar a jogar o que ele sabe jogar, o que a gente acredita que ele pode jogar, desculpa, ninguém tem Neymar no ataque, entendeu? Eu acho que ninguém tem nada nem perto disso. Com o Roleiser, Chiquinho, baseado no que ele jogou contra o São Paulo, vamos ver se ele vai conseguir manter a constância. E o Guilherme que tá com média de 1 gol por jogo, além de uma média de 1 gol por jogo, e que agora já tem muito mais chance para fazer gol com o arco, né? O Santos não tinha o arco, agora tem com o Neymar. Então, assim, eu não sei, não vejo um ataque hoje no futebol brasileiro superior a esse. Eu acho que seria aí a peça que falta, embora acredite muito no Gabriel Bontempo. O Gabriel Veron, por sua vez, que é outro jogador para essa posição, bidou hoje, não sei se vai ser relacionado para amanhã. O Lucas Mussetti informou que o auxiliar do Pedro Caixinha, já que o Pedro Caixinha está afastado por conta de uma cirurgia oftalmológica, não treinou a equipe e o auxiliar não montou a equipe, não definiu a equipe no treinamento de hoje que vai para campo amanhã. O Santos tem a questão do Soteldo, que é dúvida ainda, tem o Tassiano voltando. Fato é que o Neymar deve ir para o banco. Eu imagino uma escalação próxima daquela que a gente viu contra o São Paulo. De repente uma volta do Escobar, não está definido ainda, para lateral esquerdo no lugar do Lira. De repente ele rode alguns jogadores ali do ponto de vista físico, porque ele já fez isso em outros jogos, dê chance pro Sherman, dê chance pro Gil, pro Basso na zaga de repente, para tirar um pouco dos zagueiros ali. Eu vejo que o Caixinha gosta de controlar a minutagem, de repente o próprio Rincon pode sair, jogou a maioria dos jogos para entrar o Schmidt, o Pituca mesmo, de repente pode sair para jogar algum outro jogador, o Ian poderia ter uma oportunidade. Pelo que a gente viu das escalações do Caixinha agora, ele prioriza muito a questão física e tá certo em fazer isso, porque a primeira fase de estadual ele não pode estourar o elenco, tem que preservar os jogadores. O Souza já sofreu uma lesão, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Fato é que o Roleiser é um desses pilares que eu falei no vídeo que eu acho que o Santos precisa para mudar o patamar do elenco. Eu ainda aguardaria um primeiro volante. Tem o caso do Zé Rafael, o presidente deu entrevista hoje dizendo que vai passar por uma cirurgia e aí a gente tem que esperar para ver se essa negociação não vai melar e o Santos se garantiu do ponto de vista contratual, caso não tenha garantias clínicas a respeito do Zé, isso é importante. E se o Zé não puder ficar, o Santos vai precisar de 2 volantes, um 8 e um 5, e um zagueiro titular para ser titular do Santos absoluto. O Santos precisa de mais. Então, se contar com o Zé Rafael, acho que o Santos precisa de 3 jogadores, e se não contar, de 4. Mas assim, 4 jogadores para jogar, para ser titular desse time, para fazer diferença, para serem pilares. Se o Santos quiser conquistar títulos na temporada, se quiser entrar para fazer valer o fator Neymar, o Santos precisa pensar alto, precisa pensar no ciclo virtuoso, que é tipo assim, eu vou gastar mais aqui agora, mas brigando por títulos, estando lá em cima no campeonato, podendo brigar, ganhar troféus, eu tenho receita suficiente para pagar essa galera e eu crio um ciclo virtuoso, até mesmo numa eventual saída do Neymar. Eu penso assim, acho que o Santos precisa entrar nesse ciclo. O Santos entrou num ciclo vicioso, né, de bom e barato, na verdade de ruim e barato, que não levou a gente a nada, só a um rebaixamento. E não fez com que a dívida diminuísse. Eu acho que o Santos precisa mudar um pouco essa cabeça. E claro, se não estiver dando financeiramente, vende logo, que é muito importante a gente virar SAF o quanto antes, se possível com os sheiks árabes, para aí sim ter uma gordura financeira e poder colocar o Santos da onde ele nunca deveria ter saído. Vamos esperar. Qualquer outra novidade eu volto aqui, a gente vai se falando. Não se esqueça de se tornar membro. Logo, logo sai aqui o vídeo exclusivo semanal só para membros. Tem o nosso grupo lá, já tem uma galera, a gente fica trocando ideia com eles o dia inteiro. Que você acessa via comunidade. A gente vai ter lives aqui também exclusivas quinzenais, encontros semestrais. Torne-se membro, é muito importante. Deixa seu like também, se inscreva no canal, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.